Agora, o retrato no grego aí é muito precioso e profundo. Preste atenção, porque o retrato no grego lá não é assim: eu edificarei minha igreja para cima e as portas do inferno vão ficar com raiva e vão querer derrubar a minha igreja e não vão conseguir. Não é isso que está dizendo, assim que eu pensava quando eu li o texto. Mas depois eu aprendi que no grego não é assim que está escrito. O que ele está falando, eu vou edificar minha igreja, sim, para cima, mas expandindo. E ela vai crescendo até chegar nas portas do inferno. Aquelas pessoas que o diabo diz: esses aqui já estão no inferno, esses aqui já são meus, esses aqui nunca vão converter, esses aqui estão fazendo até sexo com bode, sacrificando seres humanos, esses são meus para sempre. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: até aqui, nas portas do inferno não vai aguentar o avanço da igreja, não vão prevalecer contra ela, ela vai derrubar as portas do inferno e ela vai resgatar essas pessoas para o meu reino. Aleluia! Você pode imaginar como os talmidim de Jesus sentia, os discípulos. Ele vai me usar para fazer isso. Ele vai me usar para fazer isso. Ele acreditava neles. Ele falava: é em cima de vocês que eu vou edificar tudo isso. Pode imaginar aqueles adolescentes, aqueles jovens. Ele acredita em nós. Ele acredita em nós. Ele nos escolheu para ser talmidim, porque ele acredita que nós vamos ser igual a ele. Agora, veja bem. Veja bem. João capítulo 15, versículo 16, mostra algo muito interessante, porque vez após vez Jesus fica batendo nessa tecla. Ele fica querendo ajudar seus discípulos a entender. E ele diz em João 15,16: olha, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Vocês têm que lembrar que eu tenho certeza de quem vocês vão ser, porque eu acredito em vocês, eu sei do potencial, eu sei quem vocês são. Eu que vos escolhi para que dedes fruto, muito fruto, e fruto que permanece. Vocês vão dar muito fruto que permanece. Que coisa fantástica. Aí você começa a entender muitos textos na Bíblia, irmãos. Eu aprendi muito disso, inclusive de um livro que é intitulado Repintando a Igreja, que o pastor Carlos Alberto Bezerra me deu. Está aqui o pastor Carlos Alberto Bezerra. Aleluia. Me deu esse livro maravilhoso. O autor é Rabel. E interessante que depois que eu vi isso aí, clareou vários detalhes para mim. Porque você pode ver que muitas vezes Jesus, no bom sentido da palavra, parece frustrado com seus discípulos. Homens de pequena fé, por que vocês não acreditam? O que ele estava falando? Veja só, por exemplo, olha só que fenomenal, gente. Eles estão lá no barco, né? Tchan, 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 tchan. Para piorar, na tempestade, estão olhando de longe e vem um fantasma. Ai, meu Deus, é um fantasma, Deus nos ajuda, meu Deus do céu. Não, sinal da cruz não fizeram não, mas... Deus, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Ai, um fantasma. E Jesus fala: calma, talmidim. Calma, meus discípulos, sou eu. Ele grita de longe. Agora, o que era para um talmidim ser? Talmidim era para ser igualzinho o mestre. Talmidim era para seguir de perto o mestre. A única razão que eles não tinham seguido Jesus é porque ele tinha mandado eles entrar no barco enquanto ele subiu o monte para orar. Então, tudo bem, tinha que obedecer o mestre, o rabino. Mas agora o mestre está lá. O mestre está andando em cima da água. Talmidim é para fazer tudo que o mestre faz, que o rabino faz. Talmidim foi escolhido porque o rabino acredita que o talmidim pode ser igualzinho o rabino um dia. Então Pedro grita e fala assim: mestre, se for o Senhor mesmo, então me manda andar na água também.
E Pedro diz, aliás, Jesus diz, vem. Vem. O que Jesus disse? Ah, não. Você é tal medinho, mas não é assim também, não. Eu sou Deus, você é simples, mortal. Não. O que Jesus estava dizendo? Você é tal medinho, rapaz. Tudo que eu faço é para você fazer. Então, quando Pedro falou, se for o Senhor, me manda andar na água, Jesus falou, vem. E Pedro começa a andar na água. Imagina a sensação. Mas de repente, eu sempre digo, não critica Pedro por ter afundado na água, até que você ande também. Mas Pedro começou a afundar, e ele falou, salva-me, mestre. E Jesus pegou-o pela mão, e Jesus o repreendeu. Mas por que Jesus repreendeu? Jesus disse assim, homem de pequena fé, por que você não creu? Por que você duvidou? Escuta bem. Eu achei interessante uma coisa que o Rabel disse. Na realidade, pensa bem, Pedro não acreditou em Jesus? Claro que ele acreditou em Jesus. Ele estava com falta de fé em Jesus? Não estava com falta de fé em Jesus. Qual foi a falta de fé de Pedro? A falta de fé no que ele podia fazer através de Jesus. Olha só, Pedro não duvidou de Jesus. Jesus era o rabino. Pedro duvidou de si mesmo. E a frustração de Jesus era essa, era dizer, você tem que acreditar. Vocês podem fazer o que eu faço, vocês podem ser quem eu sou. Quando a gente começa a ser inundado pela perspectiva que Deus acredita em nós, e no nosso potencial, em quem nós somos em Cristo, em quem Cristo é dentro de nós, nada mais começa a ser impossível para nós. Eu quero que, se você estiver sentado perto de um pastor titular, ou mesmo talvez não é, mas vai ser, talvez, fale assim para ele, sua igreja vai ser maior do que você imagina. Aleluia! Agora fala para a pessoa, fala assim, sabe por quê? Porque ele acredita em você. Uau! Ele acredita em você. Ele acredita em você. Uma vez eu ouvi uma história, mais ou menos assim, que Jesus, depois que ele chegou no céu, né, depois da ressurreição e a assunção, ele foi assunto aos céus, sua ascensão, ele chega nos céus, e todos os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, vêm ao redor dele e o adoram, e falam, Jesus nos conta como foi lá na terra e tudo, né? E Jesus conta a história toda, aí fala, olha, mais daqueles 12 discípulos, talmidim que eu investi neles, né, um me traiu, outro me negou 3 vezes, e todos fugiram na hora que eu precisava deles. Mas isso foi depois de 3 anos e meio investindo na vida deles, e depois eu morri, eu ressuscitei, e eu chamei aqueles discípulos, os 11, porque o outro já tinha morrido, mas eu chamei aqueles 11, e disse para eles, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, e como diz a palavra do meu pai, depois de ter feito isso, fui assunto aos céus, vou sentar direito ao Pai e vou aguardar até que todos os inimigos sejam feitos por estrado aos meus pés. Aí houve um silêncio entre os anjos, você tem que entender que os anjos não têm revelação 100% como Deus. Houve um silêncio muito grande.
E aí, imagino, talvez que aconteceu assim, né? Gabriel, de repente, criou coragem. Falou, Jesus, deixa eu só ver se eu entendi. O Senhor confiou a tarefa de ganhar o mundo todo para o teu reino com aqueles seus discípulos? Com aqueles homens? E Jesus disse, sim. E aí, ainda houve um grande silêncio. Finalmente, talvez o Miguel teve mais coragem ainda. E ele falou assim, e qual é o plano B se o plano A não funcionar? E Jesus olhou para os anjos e falou, não tem plano B. Eu tenho certeza que eles vão conseguir. Eu tenho certeza que eles vão conseguir. Veja bem, o que os anjos não sabiam, e o que também muitos cristãos, muitos seguidores de Jesus, muitas pessoas que amam a Jesus e nasceram de novo, também não sabem, é o tanto que Ele já nos capacitou. Isso que nós temos que entender. Ele já te deu capacitação sobrenatural. O problema é que o diabo quer nos enganar para que nós não vejamos a realidade. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. Se nós soubéssemos a realidade espiritual, irmãos, aí nós iríamos ver por que ele acredita em nós. Por que ele acredita em nós? Por isso que o apóstolo Paulo, que estava olhando na dimensão espiritual, ele dizia coisas tão poderosas. Como em todas essas coisas somos mais que vencedores, né? Romanos 8,37, Romanos 15,14, onde ele fala, e certo estou, meus irmãos, eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para admoestar uns aos outros. Vocês têm habilidade sobrenatural para liderar, para romper, para vencer. Diga, Deus me capacitou sobrenaturalmente. Diga, não é por nada que Ele acredita em mim, porque Ele me capacita sobrenaturalmente. 1 João 4,17, que eu sei que é um versículo também que meu amigo Beto gosta tanto, que diz assim, assim como Ele é, nós já somos nesse mundo. Quando eu era pequeno, eu era ensinado que um dia, quando a gente chegar no céu, nós vamos ser como Jesus. E realmente a Bíblia ensina isso também. E é verdade, quando você chegar lá, um dia você vai ser igual a Ele. Mas o que eu não sabia é que no mundo espiritual, a realidade espiritual é que eu e você, se você já nasceu de novo, assim como Ele é, nós já somos nesse mundo. Você já é como Jesus. Você já é como Jesus. Aleluia. Diga, eu sou coparticipante da natureza divina. Diga, assim como Ele é, eu já sou nesse mundo. Sabe, quanto mais você tomar posse dessa realidade, ela vai se materializar na sua vida. Você tem que começar a enxergar essa realidade, declarar essa realidade, crer nessa realidade. Sabe o que eu estou aprendido? Até quando eu falho, peco, ajo com falta de amor, qualquer coisa assim, eu tenho aprendido não somente pedir perdão a Deus pelo pecado, pela falta de amor, claro que eu vou pedir perdão a Deus por isso também, mas eu também peço perdão a Deus pela incoerência na minha vida, por agir como alguém que na realidade eu não sou, para agir como alguém que acreditou na mentira do diabo, em vez de acreditar na fé que Deus tem em mim. Aleluia. Vocês estão entendendo? Como o Rabel disse, eu fui ensinado sempre que eu devia crer em Jesus. Mas o que tem me inundado de alegria
E satisfação é descobrir que Ele crê em mim. Fui ensinado que é importante ter muita fé em Deus, que é muito bom mesmo. Mas o que é revolucionário é que Deus tem fé em mim. Diga, Deus tem fé em mim. Diga, porque Ele crê na obra sobrenatural que já foi efetuada em mim. Por isso que a Bíblia fala que você é predestinado. Nesse momento eu me torno super calvinista, aleluia. A Bíblia fala que você é predestinado para se tornar na imagem de Cristo Jesus. Você é predestinado, sabe por quê? Porque quando Ele te recriou, Ele já te predestinou para você se tornar igual a Jesus. Porque Jesus era antes era o único Filho de Deus, unigênito. Agora Jesus é o primogênito, o primeiro entre muitos. E agora, você também é filho de Deus. No mundo espiritual, não pelos seus méritos, mas pelo sangue de Jesus e pela obra do Espírito Santo, você é coparticipante da natureza divina. Diga, isso que eu sou. No mundo espiritual isso já é uma realidade. Diga. Diga, na medida que eu vou tomando posse disso, e declarando isso, e crendo isso, e praticando isso, isso vai materializar-se na minha vida, porque eu já sou quem Ele diz que eu sou. E Ele diz que assim como Ele é, eu já sou nesse mundo. Aleluia! Olha para o seu vizinho e fala assim: agora eu sei porque você é tão bonito. Você puxou seu irmão mais velho. Diga para ele: você puxou seu irmão mais velho, com certeza. Igualzinho Jesus. Você tem a cara do seu irmão mais velho, aleluia. Mais uma coisa. Você é filho por adoção. Diga, sou filho por adoção. Não sei sobre você, mas quando eu lia esse texto em Romanos, tem também em Gálatas. Abra sua Bíblia lá, vamos ver uma coisa interessante. Romanos capítulo 8. Quando eu li esse texto aqui em Romanos capítulo 8, versículos 15 a 16, que fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Outra tradução fala, aliás, em Gálatas capítulo 4, vocês não são mais escravos para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Escuta bem, queridos, quando eu li esse texto, que nós éramos filhos por adoção, eu me via como um pouco inferior, um filho biológico, um filho natural, um filho de sangue. Poxa, sou um filho por adoção. Mas esses dias, eu estive agora nos Estados Unidos, numa conferência tão preciosa, e eu vi um homem lá pelo nome de Larry Randolph, se não me engano, ministrando, e eu fui tão abençoado, porque uma parte do que ele estava ministrando eu já tinha ouvido antes, mas uma grande parte eu nunca ouvido antes. E eu comecei a investigar, e é claro que ele fez a tarefa de casa, eu fui tão abençoado. Escuta bem, queridos, você sabia, Paulo, quando estava escrevendo esse livro de Romanos, ele estava escrevendo, na época, claro que hoje aplica para todos nós, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele escreveu uma carta inspirada pelo Espírito Santo para a igreja de Roma,
que conhecia muito bem a cultura romana. E o único outro lugar que Paulo fala essa mesma coisa é no livro de Gálatas, que ele fala a mesma coisa. Vocês eram escravos antes, vocês agora se tornaram filhos por adoção, vocês clamam Abba, Pai, vocês são agora herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você sabia que além de Romanos e Gálatas, só tem um outro lugar na Bíblia onde tem essa expressão Abba, Pai? Você fala, mas peraí, Abba não quer dizer pai? Pai não tem muito lugar na Bíblia? Tem, mas não desse jeito, Abba, Pai, porque a palavra Abba é pai para aramaico. Então, colocando a palavra aramaica com a palavra grega junta, Abba, Pai, só tem 3 lugares na Bíblia. Romanos 8, Gálatas 4, e mais um outro lugar que eu vou mostrar daqui um pouco. Mas, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, porque dentro da cultura romana, eles entendiam muito bem o que ele está falando. Porque os romanos tinham os romanos tinham um sistema de leis muito evoluído. E eu estava falando com um advogado um dia desse, inclusive o pastor Ivanildo, e ele estava me dizendo que todo o sistema de leis de todas as nações hoje em dia se baseia em muitas das leis que existiam na cultura romana, não em todas, mas em muitas delas. E um dos sistemas de leis da cultura romana era o que eles chamavam as 12 tábuas, né? A lei das 12 tábuas. E essa lei das 12 tábuas regulamentava muito o que acontecia em Roma. Que infelizmente Roma era uma nação, um império imoral, cheio de aborto, praticavam muito aborto, cheio de pecados imorais e também cheio de escravatura. A Roma de todos os impérios foi a que mais teve escravos. Chegou a um ponto, só da Península de Itália, ter 3 milhões de escravos. Um imperador, um César, em um dia só, em uma hora só, ele vendeu 50 mil pessoas para se tornarem escravos para os mercadores de escravos. Foi uma cidade toda que ele havia tomado, e ele pegou todos aqueles habitantes daquela cidade, 50 mil delas, e vendeu para os mercadores de escravos. Então Roma tinha muitos escravos, só que os homens ricos começavam a investir nos escravos, porque os filhos muitas vezes eram muito acomodados. E tinha uma mentalidade prevalecente entre os romanos, especialmente os ricos, inclusive os senadores também, e era que os filhos biológicos, muitas vezes por se tornarem mais acomodados, não iam prestar. Então, a lei das 12 tábuas, da cultura romana, ela permitia que o pai pudesse castigar o filho, ela permitia que o pai podia, se necessário fosse, se ele achava que o filho estava desonrando a ele, se o filho ia querer tomar antecipadamente herança para matar o pai, qualquer coisa, se o pai desconfiasse de qualquer coisa dessa, o pai podia matar o filho e não ser punido pela lei. Olha que a lei romana punia qualquer um que matava o outro, mas o filho, o pai podia matar se ele achasse que era justificado, e a lei romana amparava isso. Você acredita uma coisa dessa? Tem mais célula multiplicando? Aí, veja bem, o que acontece? Olha só que coisa interessante. A lei também falava o seguinte, que o pai podia não querer matar o filho, mas por não gostar do filho, ou por achar o filho muito relaxado, ou que o filho ia acabar com o negócio dele, com a herança dele, o pai podia deserdar o filho. Dizer, a partir de hoje você não é mais meu filho. E o pai podia pegar outra pessoa para adotar. Então, era muito comum as pessoas ricas, quando achavam um escravo muito leal, muito fiel, muito obediente, até adotar um escravo, ou adotar um sobrinho, ou adotar um neto. Você pode ver que nem o imperador, houve um filho que se tornou imperador depois dele. Teve imperador romano, isso está na história, que ele deserdou o filho, mas ele adotou um neto para ser o filho e herdeiro, e o neto que se tornou o próximo César, o próximo
imperador. Então isso era muito comum. Infelizmente, eles podiam deserdar o filho e adotar um outro. Agora olha só, a lei das 12 tábuas dizia o seguinte também: uma vez você adotava, seja seu sobrinho, seja seu neto, seja um escravo, mas uma vez que você adotava alguém, entrava com processo legal, para ele ser um filho por adoção, aquele filho por adoção, ele não podia mais ser deserdado. Interessante, quase que era mais vantagem ser filho por adoção do que filho biológico. O filho biológico podia ser deserdado, mas o filho por adoção jamais podia ser deserdado, jamais podia parar de ser filho, jamais podia perder a herança. Então Paulo, escrevendo para os romanos dentro da cultura romana, ele diz para eles, tanto em Romanos como em Gálatas, ele fala: vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E não é só filho, é filho para adoção. Vocês nunca mais perdem sua herança, nunca mais podem ser deserdados, porque o Pai te ama tanto, o Pai acredita tanto em você, que você é um filho por adoção. Pronto, acabou. O Pai acredita tanto em você que ele diz: você nunca mais perde a sua herança. E aí ele fala: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas a parte mais espantosa é essa aqui. Sabe o único outro lugar aonde tem essa expressão Abba Pai? É lá em Marcos capítulo 14, depois você estuda. É quando Jesus estava, o que eu creio que foi um momento de pior sofrimento da sua vida. Não foi na cruz, mas foi no jardim do Getsemane, aonde diz a Bíblia que ele pingava gotas de sangue. Por quê? Porque o que mais doeu em Jesus não foram os cravos nas mãos, os espinhos, mas foi a perspectiva de que ele seria separado seria separado do Pai, do qual ele por toda a eternidade nunca tinha sido separado do Pai. Mas não é só isso. O que Jesus fala lá em Marcos 14:36, ele fala assim, essa mesma expressão que Paulo diz que agora nós clamamos Abba Pai, Jesus falou assim: Abba Pai, se fosse possível se tiver um outro jeito, porque, veja bem, Jesus e o Pai, numa santa cumplicidade, já haviam predeterminado que esse seria o caminho. Ele teria que tomar esse cálice e ser separado do Pai. Mas agora, quando a hora chegou, ele falou: Abba Pai, se tiver um outro jeito, por favor, faça de um outro jeito. Por favor, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas aqui que está a coisa mais espantosa. Jesus não somente se identificou 100%, é claro, com a cultura hebraica, por ser o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, que leva os pecados, que morreu como nosso substituto, como nosso Cordeiro na cruz. Mas Jesus se identificou com a cultura vigente da época em todo o império, a cultura romana. Jesus, em santa cumplicidade com o Pai, é claro, mas ele foi aquele filho deserdado. Ele que foi aquele filho deserdado, para que o Pai deserdou Jesus para poder adotar a mim e adotar você como filhos. Que coisa fabulosa, que coisa gloriosa. Por isso ele gritou na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele não estava enganado e nem ele estava mentindo e nem exagerando. Ele estava dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Se nota que nem chamou de pai, naquele momento. Ele foi aquele filho que foi deserdado, mas claro que foi só provisoriamente, porque Deus sempre dá o bote no diabo, aleluia. Então, ele foi deserdado provisoriamente, para que eu e você pudéssemos ser adotados eternamente. E aí, claro,
Ele, depois de pagar o preço de todos os nossos pecados, a Bíblia fala que herdou um nome muito superior a qualquer outro nome em todo o universo, nos céus e na terra e debaixo da terra. E ele, ressuscitando, disse: eis que estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. E nós somos filhos, herdeiros de Deus, e agora co-herdeiros com Cristo, para a glória de Jesus. Você é muito amado pelo Pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se nós soubéssemos o amor, o tanto que nosso Pai acredita em nós. Sabe, eu estou começando a discipular meu filho de uma forma mais profunda, né? Sempre discipulei, culto doméstico, mas agora estou reunindo com ele regularmente. Meu filho David, com 12 anos de idade, já está enorme, já passou a mãe faz tempo. Logo vai passar o pai também. Eu quero que ele passe. Mas está sendo tão gostoso. E eu olho para o David e para os meus outros filhos também. Eu acredito tanto neles. Para mim é infinitamente mais importante que eles sejam um sucesso muito mais do que eu. Eu acredito neles. Eu sou apaixonado pelo ar que eles respiram. Agora, se eu sou um pai natural e tenho esse amor por eles, imagina como o papai do céu sente sobre você. Ele te ama tanto. E ele olhou para os seus discípulos. Ele disse: olha, Jesus disse para os seus talmidim, ele disse: olha, tudo que eu faço, tudo que o rabino faz, o talmidim vai fazer. Só que no meu caso é diferente. Ele disse: as obras que eu faço, vós também fareis, e até maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Olha como ele acredita em nós, gente. E aí veio, bem antes de ele subir, a frase mais espantosa de todas. Ele disse: ide, fazei talmidim de todas as nações. Ele está dizendo: eu acredito em todo ser humano, o potencial de todos. Todos agora podem ouvir aquela voz: venha, siga-me. Todos podem ser talmidim. Todos podem ser talmidim. Todos podem ser talmidim. Olha para o seu vizinho e fala assim: seja bem-vindo, talmidim. Diga para ele: ele acredita em você, talmidim. Diga para ele: o que Jesus fez, você vai fazer e mais ainda. Você é talmidim. Todo talmidim vai se tornar igual o rabino. Só que no nosso caso, o nosso rabino disse que nós vamos fazer mais ainda do que ele. Porque ele foi para o Pai e mandou o Espírito Santo para nos ajudar. Aleluia. Eu quero encerrar com esse pequeno clipe. É um clipe verdadeiro, a filmagem e as fotos são autênticas do que aconteceu. Muitos de vocês talvez já viram, mas é tão aplicável que eu queria usar. E deixa eu só explicar uma coisa. Esse clipe é sobre o Derek Redman. Derek Redman, em 1992, representando a Grã-Bretanha, a Inglaterra, ele já tinha ganhado algumas medalhas de ouro antes em outras Olimpíadas, já tinha quebrado recordes, mas esse era o momento mais importante da vida dele, assim ele considerava. E ele foi correr nessas Olimpíadas de 92, em Barcelona, quando ele houve um ferimento, houve um tendão, algum músculo que rompeu,
E ele, na realidade, na filmagem você não vai ver tudo, porque eu vi até que cortaram algumas partes, talvez para fazer mais curto. Mas ele está correndo na frente de todo mundo, ia ganhar, ia quebrar recorde mundial, com certeza de novo, ia ganhar medalha de ouro. Quando o dia pente, rasga aquele músculo, e ele tenta ficar correndo, e na filmagem inteira, que não é essa que você vai ver, mas na filmagem inteira, ele vai até não poder mais, aí ele não aguenta, para, e aí cai e fica de costas, chorando com muita dor. Os homens chegam com a maca para apanhá-lo, vem correndo com a maca, e ele, num ato de muita determinação, os outros já estão bem na frente, mas ele determinado a, pelo menos, completar a corrida, ele levanta e vai arrastando aquela perna, e arrastando a perna. Quando o dia pende, o seu pai quebra a barreira de segurança, entra correndo e abraça o filho. E a versão, pelo que eu vi, também, mais uma vez, essa é boa, mas não está 100% completo, porque o pai fala assim: você não precisa fazer isso, meu filho. Ele fala assim: eu preciso sim, papai. E o pai falou assim: então nós começamos isso juntos, nós vamos terminar juntos. E vão até o final da corrida. Ninguém lembra quem ganhou a corrida assim em geral, mas o estádio todo, dezenas de milhares de pessoas ficaram em pé aplaudindo. Ninguém esqueceu. Só que o médico depois disse para ele: você nunca mais vai representar a Grã-Bretanha por causa desse problema na sua perna em nenhum evento esportivo. E o Derek Redmond falou consigo mesmo: não. E não acreditou no veredito do médico. E o Derek Redmond, depois de tudo isso, ele vai e se torna um jogador de basquete profissional. E ele se torna, inclusive, do time, da seleção de basquete da Grã-Bretanha, da Inglaterra. E representa o seu país de novo. Ele pega uma foto grande dele na seleção do seu país e dá um autógrafo e manda para o médico. E hoje o Derek trabalha, inclusive, até hoje trabalha para o governo inglês, para os esportes, as modalidades esportivas. Muito famoso, viaja muito, é muito convidado para contar suas experiências. Mas a experiência que mais marcou de todas na história da vida dele, até hoje, da qual ele mais lembrado, que todo mundo é muito emocionado, é com essa cena do pai dele. Agora, como que o Derek deu a volta por cima e se tornou ainda um jogador profissional da seleção da Inglaterra de basquete? Sabe por quê? Eu acredito, porque ele tinha um pai por detrás que estava acreditando nele. E o que eu quero falar para você, queridos, você tem um pai que acredita em você. Você tem um pai que te ama. E ao ver o pai do Derek, lembre-se do seu pai. Esse é o seu pai que quebra qualquer barreira para estar com você e te abraçar, e te apoiar e dizer: eu comecei isso com você, meu filho, eu vou completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós começamos juntos e nós vamos terminar juntos, em nome de Jesus. Então vamos ver esse pequeno videoclipe, em nome de Jesus. Muitas vezes um exemplo vivo vale mais que 1000 palavras. Nas Olimpíadas de 92, em Barcelona, os espectadores viram um exemplo vivo do amor de Deus pelos seus filhos. Naquele ano, Derek Redmond, da Grã-Bretanha, estava por alcançar o sonho de toda a sua vida, ganhando a medalha de ouro na corrida dos 400 metros. Quando foi dado o tiro de largada para as semifinais, Derek sabia, sem dúvida alguma, que ele corria a corrida da sua vida. Mas então, tragicamente, um estiramento na perna direita
o jogou desajeitadamente com o rosto no chão, na parte mais difícil da corrida. Movido por uma enorme força de vontade, ele se esforçou para ficar de pé e se arrastou desesperadamente em direção à linha de chegada. De repente, um grande homem de camiseta pulou das arquibancadas, furando a segurança, e alcançou o corredor ferido. Jim Redmond passou os braços ao redor do seu filho. Filho, você não precisa fazer isso, ele disse. Sim, papai, eu preciso, Derek respondeu. Muito bem, então, vamos terminar a corrida juntos, disse o homem mais velho. E foi isso que eles fizeram. Permanecendo ao seu lado por toda a corrida, frequentemente amparavam seu filho que escorava a cabeça em seus ombros. E assim chegaram ao final, enquanto a multidão se ajuntava, chorando e dando bravo. Derek Redmond não ganhou a medalha de ouro naquele dia, mas ele terminou a corrida com a certeza de ter um pai que o amava muito, para ficar nas arquibancadas ao longe, vendo-o sofrer. Um pai que furaria qualquer segurança para fazer parte de sua corrida. Este é o tipo de Pai Celeste que temos. Um Pai que nos ama demais para ficar lá do céu assistindo-nos falhar e cair. Um Pai que quer fazer parte da nossa corrida, correndo ao nosso lado em cada passo da jornada, até que cheguemos seguros ao nosso lar. Quando eu caio, me restauras, e quando eu falho, eu provo o teu perdão. Quando a corrida da vida é pesada, tuas mãos me amparam, eu bem sei. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.